Meu boa noite a todos vocês. Daqui a pouco, às 20 horas e 30 minutos, eu vou entrar ao vivo na CNN, num debate com um petista, para falar sobre esse dia de hoje, sobre o anúncio da tarifação para produtos brasileiros, a princípio, ou seja, um certo alívio, ao mesmo tempo um sinal perigoso. Tem copo meio cheio, meio vazio. No caso do Espírito Santo também, copo meio cheio, meio vazio. Mas vou mostrar que o estrago caminhava para ser bem maior do que foi. O estrago não foi do tamanho que poderia ser, mas estamos pagando o preço. Vou falar sobre isso às horas 8h30 na CNN. E também sobre a aplicação da Lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, o que é uma vergonha para o Brasil, né? Isso é um problema pessoal dele, particular dele, né? E sempre lembrar que não tem nada a ver com a legislação brasileira. O Alexandre de Moraes não está sendo punido por nenhum ato, nenhuma atitude, em tese, feita aqui no Brasil. Foi por ele ter agido contra empresas americanas, com cidadãos americanos, e aí veio a consequência. Parece que ele já notificou que ele vai dobrar a aposta, isso é bem a índole dele, né? Nós já dissemos que ele está ensandecido há muito tempo, isso enfim, nesse caminho. E aí, pelo menos nessa coisa vamos falar do tarifaço aqui, o estrago poderia ser muito maior. Mas o que eu posso dizer é que, por exemplo, vamos lá, o gengibre vai ser tarifado. Eu ainda não tenho esse volume. Hoje eu tive em Santa Maria de Itibá conversando com alguns exportadores para poder entender, mas a princípio dá para remanejar parte da mercadoria que os Estados Unidos vão comprar para outras origens. Tem uma certa demanda global. Conversei com 3 exportadores hoje, os 3 me deram essa sinalização, almocei com eles inclusive. Mas basicamente, minério de ferro, que teria um impacto muito forte na nossa economia, está fora do tarifaço. Celulose também está fora do nosso tarifaço, tem uma importância muito grande para a economia do Espírito Santo. Setor de rocha, copo meio cheio, meio vazio. Fala em 40% de volume, mas em valor, os quartzitos ficaram fora. Você tem... o mármore ficou dentro da tarifa, o granito ficou e o quartzito ficou fora. Portanto, o que eu posso dizer? Que em termos de volume, acho que o quartzito é 40%, mas ele tem um alto valor agregado, então de certa forma, o copo ficou meio cheio, meio vazio. Dá para respirar. Eu acredito que, como o quartzito ficou ligado à construção civil, daqui a pouco a própria indústria americana vai fazer um apelo aos Estados Unidos. E eu estou muito confiante que os granitos e o mármore também possam voltar a entrar nessa lista de exceção. O café ficou no tarifaço. O café ficou. Mas aí eu quero fazer uma reflexão com vocês, quem perguntou do café, porque a gente tem que, volto a dizer, olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. 16% do nosso café brasileiro é exportado para os Estados Unidos. É um volume considerável de café, 16%. Você pegar Espírito Santo, 16%. Só que qual que é a lógica de café do mundo? O primeiro, que não tem café disponível para você comprar em uma outra origem. E o que vai acontecer na prática? Por exemplo, o Vietnã vai exportar o café vietnamita para os Estados Unidos e vão comprar o nosso robusta. Estou citando um exemplo muito prático, assim, muito pragmático. O arábica já acontece, até números menores, mas agora deve aumentar. Por quê? Com a saída do brasileiro, principalmente, de certa forma, se algum momento tiver substituição, vai entrar os cafés chamados centrais, da América Central. Meio da África, mas aí o arábica é um pouco menor.
Então vai aumentar a demanda para o café colombiano, o café da Costa Rica, da Guatemala, da El Salvador, principalmente a Colômbia, que já importa. A Colômbia já compra café brasileiro para revender no mercado. Compra café baixo consumo interno, mas compra muito café fino para poder revender no mercado, a operação comercial deles. Então, eu acho que o café, de certa forma, não é triangulação, que é proibido fazer a triangulação, mas eles vão tirar do estoque deles para atender o mercado americano e, de certa forma, vão ter que repor o mercado deles com o mercado brasileiro. Quer dizer, compromisso com a Europa, compromisso com a Ásia, de café deles, eles vão remanejar para o mercado americano e vão trabalhar com o café brasileiro. Os grandes trades internacionais são basicamente os mesmos. Você pegar aí as grandes companhias, são companhias globalizadas que operam com diversas origens. Então o café, mesmo estando dentro, eu estou achando assim, claro, eu estou ainda, a bolsa tem que abrir amanhã, a bolsa tem que operar sexta-feira, mas eu estou muito confiante que o café não vai surtir não vai ter esse impacto em função desse remanejamento que nós estamos entendendo. Então é basicamente isso, questão do agro, suco de laranja, mas aí para o Espírito Santo não tem impacto, mas acho que é importante do agro. Eu acho que deu uma sinalização que nos próximos dias, deputado Alceu Moreira, essa lista de exceção possa ser até ampliada. Eu acho que isso pode acontecer em função de eu conversei com o setor agora, com o setor de rocha. O quartzito ficou fora, viu, Alceu? Sua mesa, a sua pia aí é um quartzito. O quartzito ficou fora e ficou o mármore e o granito. Possivelmente daqui a pouco vai sair um outro comunicado nos próximos dias, incluindo o mármore e o granito, estou muito confiante nisso. O café, como eu disse, vai ocorrer uma triangulação, é normal que isso aconteça, os traders vão fazer essas operações, vão enviar outras origens para os Estados Unidos e vão repor esses mercados de onde eles vão tirar com o café brasileiro. Talvez o impacto pode ter, mas não é do tamanho que a gente imaginaria, até porque não é essa... O Brasil é parte do mercado americano. E aí tem as outras, castanha e outras... Mas o Espírito Santo, como eu disse, nós ficamos com a celulose, ficou fora, o aço ficou fora. Para nós isso é extremamente importante. Estou falando aqui de Samarco, estou falando aqui de Arcelor, estou falando aqui da própria Suzano, tem um impacto muito forte na nossa economia, então é bom que isso seja restabelecido. O setor mineral de muito impacto, também tem sílica e outros materiais que também pode ter origem aqui no estado, e outros materiais também, e mica também. E, naturalmente, o café, como eu já disse, tem essa possibilidade. E, claro, depois vão trabalhar aí com gengibre. Talvez isso não entrou, porque talvez seria até insignificante, a não ser o volume, efetivamente, do mercado americano. Como eu disse, eu tive com 3 exportadores hoje de Santa Maria do Jetibá, conversando com eles para tentar entender essa previsão. Mas também acho que é possível fazer um remanejamento até que as coisas possam se aproximar. E o anúncio de hoje é a aplicação dessa lei Magnífica sobre o senhor Alexandre de Moraes. Quem futuca acha, vou usar um termo aqui da roça, expressão nossa popular, e volto a dizer, o Alexandre está sendo sancionado por infringir leis americanas, não tem nada a ver com a legislação brasileira, não tem nada a ver com soberania. O Lula está falando bobagem, aliás, só fala bobagem, está torcendo para quanto pior, melhor, ele está achando que ele vai surfar tudo isso, ele não vai surfar tudo isso, e o grande responsável politicamente por essa lambança toda chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, mas que eu já disse que ele não foi ao poder sozinho. Eu vou voltar lá no passado e lembrar que desde aquela maldita carta para a democracia, todos aqueles que assinaram aquela carta, aquela fatídica carta, dizendo que o governo Bolsonaro com a ditadura, para aí que o Lula tinha que voltar, porque o Lula seria o pai da democracia, tem responsabilidade no que nós estamos colhendo hoje. Saibam disso, vocês têm que ser responsabilizados. Lá é a origem, lá é a fonte do negócio. E, naturalmente, claro, o Alexandre de Moraes, nós temos, volto a dizer, nós temos aqui, como eu vou dizer para você, nós temos nossos problemas internos, mas o Alexandre de Moraes, por infringir leis americanas, e, naturalmente, a gente acaba criando essa minosidade ainda mais com a pessoa dele, porque, sabe, o Alexandre de Moraes, por mais de 130 vezes, interferiu no processo eleitoral, e eu vou citar só 3 fatos, para não citar a origem duvidosa. Marco Aurélio Mello, ex-presidente do STF e aposentado do STF, já disse que o Alexandre de Moraes já passou de todos os limites. Fala do Marco Aurélio de Mello.
O outro ministro do Supremo, que é o Fux, já fez um voto muito claro, também de certa forma, contrário, e se posicionando contrário às posições do Alexandre de Moraes. E para finalizar, o Lewandowski. O que o Lewandowski fez? O Lewandowski foi do Supremo durante, acho que 17 ou 18 anos, não sei o tempo que ele ficou lá, e presidiu o STF. Essa semana ele teve que, inclusive, que dizer para o Alexandre que o Alexandre extrapolou os seus limites, está errado. Então, estou usando pessoas de referência, o Lewandowski, eu tenho muitas críticas a ele, mas ele reenquadrou o Alexandre na decisão que o Alexandre fez. Marco Aurélio Mello já disse que o Alexandre já passou de todos os limites há muito tempo, e para poder finalizar, realmente aí o próprio Fux com voto ao contrário. Então, desse limão uma limonada, não é fácil, o Alexandre realmente está aí coagindo, fazendo assédio moral em cima de muitos colegas meus deputados, em cima de muitos senadores, e o Senado também tem muita responsabilidade. Eu acho que se o Brasil fosse um parlamentarismo, por exemplo, né, o primeiro-ministro, sei lá, o Lula, já teria caído o primeiro-ministro, né, não tem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho que nós brasileiros temos que ter coragem, e tem mais motivo para isso. Se depender de mim, o Lula seria afastado imediatamente. O Lula não tem mais nem sanidade mental para presidir a República, só pelas bobagens que ele fala, né? E, naturalmente, essa irritação em querer acabar com essa irritação do Trump passa de novo. Nós estamos contando isso desde o começo. O Lula queria acabar com o dólar. O Brasil está sendo investigado, que o Brasil parece que comprou petróleo de país que estava na lista negra dos Estados Unidos. Isso está sendo investigado e em algum momento isso pode ser mais uma bomba. Isso pode ser mais uma bomba que está caindo no nosso colo. O Lula tem enfrentado com esses ditadores aí. O Geraldo Alckmin, isso não existe, gente. O Geraldo Alckmin, eu até peço desculpa, eu votei no Geraldo Alckmin uma vez contra o Lula, achando que esse cara tinha uma boa referência, mas, olha, uma vez eu chamei de chuchu, mas eu ofendi o chuchu, né? Chuchu serve para alguma coisa. Eu já vi um cara inútil, agora, igual esse Geraldo Alckmin, além de tudo, um traidor e, enfim, é um negócio meio maluco. E aí foi na posse do cara do Irã, né? O governo brasileiro tem enfrentado, e olha só, gente, o mercado imobiliário americano, o mercado financeiro americano, os judeus são muito fortes nesse mercado. Volto a dizer, o mercado imobiliário e o mercado financeiro americano, que naturalmente tem, a partir da Bolsa de Wall Street, de Nova York, lá, importância nesse mundo globalizado, que opera em dólar. Aí o Lula vai e tira o Brasil da lista dos países que repudiam o Holocausto. Aí foi a gota d'água. O mercado americano imobiliário, então, o próprio Trump do mercado imobiliário tem relações próximas com todas essas pessoas, e do mercado financeiro. A gente sabe da presença do povo judeu que foram para os Estados Unidos e que estão muito forte presente nesse mercado. Aí o Lula vai lá e diz que o Holocausto foi só uma brincadeirinha, não foi sério não. E quando tira o Brasil da lista dos países que repudiam o Holocausto, ele acha que o Holocausto foi só uma brincadeirinha. Isso irrita, isso traz para o Brasil até um risco de sermos atacados aí, sei lá. Eu tenho medo desses terroristas, esses caras do Irã, esses caras lá da faixa de Gaza, esses caras do mundo todo aí, podem achar que o Brasil entrou nessa coisa. Por isso que eu acho que o Lula deveria ser afastado imediatamente. O Lula tinha que ser caçado, eu não tenho dúvida. O melhor para o Brasil nesse momento é caçar esse Lula, afastar Geraldo Alckmin e não sei o que fazer, mas enfim, acho que o Lula tem que ser caçado. E o Alexandre de Moraes também tem que ser questionado. Ele já foi, volto a dizer, para mim as coisas, entre tantas coisas, a lei Magnitsky vai amarrar a vida dele, não pode ter cartão de crédito, o Banco do Brasil, o Alexandre de Moraes não vai poder operar com o Banco do Brasil, não sei onde vai receber agora. Segundo diz, recebe o Banco do Brasil. Não vai poder ter cartão Visa, não vai poder ter cartão Mastercard, não vai poder assinar Sky, não vai poder ter milhas das companhias aéreas, vai perder todas as milhas que tem de companhias aéreas. Se companhia aérea tiver capital americano, por exemplo, o Azul, o Alexandre de Moraes, não sei se voa mais, se usa só aviões, eu não sei a TAM, acho que não tem não, a TAM e a Gol não tem não,
Mas a Azul tem capital americano. O Alexandre de Moraes já não voa de avião de carreira. Mas, por exemplo, não vai poder voar na Azul, e isso vai sancionando. E aí ele não pode ter relações com nenhuma instituição que tenha negócio com os Estados Unidos, que opera em dólar, por exemplo. Estudando um pouco mais sobre isso, tem que guardar um pouco mais sobre isso. Ele parece, claro, que ele vai falar que está tudo bem, que a cara está boa, que ele vai dobrar a aposta, que ele não tem medo de ninguém. Mas a gente sabe que não é assim, porque isso nos próximos dias pode chegar a outros ministros, chegar a seus familiares também. Então, assim, é um dia tenso. A bomba caiu do ponto de vista econômico, mas caiu meia bomba, não caiu a bomba toda, foi uma lista considerável, né? Que eu acho que se o Brasil tiver habilidade, eu não sei como. O setor de rocha nosso, por exemplo, nós conseguimos viabilizar uma reunião para sexta-feira em Washington. As equipes estão lá, várias empresas estão lá e estão abrindo essas portas. Eu volto a dizer para o pessoal do café aqui, que já me perguntou várias vezes, eu tenho muita esperança que o café possa voltar para essa lista de exceção, porque vai ver efetivamente, vai ter um impacto lá, não tem nenhuma sanção ao Brasil, até porque o dólar, o mercado, safra pequena, a Colômbia esse ano colhe menos, o Vietnã come menos. O Vinícius já disse que o café está na lista do que vai ser tarifado, mas por uma combinação, eu expliquei aqui, de remanejamento de estoque de mercadoria, redirecionado para outros portos, vai ter Estou muito confiante que o impacto nesse momento vai ter, mas não é tão grande igual a gente esperava, e o café vai conseguir, acho que volta para essa lista de exceção, mas com essa chamada triangulação, não triangulação, porque a Colômbia vai vender da Colômbia e vai comprar do Brasil para eles. A Colômbia tem que cumprir os contratos. Café lavado, por exemplo, para a Europa, enfim, que ela manda para a Alemanha, manda para a Inglaterra, ela manda para a Itália, vai, de certa forma, e substituir aroma e sabor não é um negócio muito fácil também, não. Então a indústria americana vai ter esse ajuste, mas estão bem comprados também. Precisa de alertar, porque foi feito uns dramas aí que o café não estava embarcado e tal, essa coisa toda. Mas, enfim, dá para poder esperar alguma coisa. Gente, não é um momento fácil, não é uma decisão fácil, são assuntos polêmicos, difíceis. Agora eu peço a vocês que 8h30 eu vou estar na CNN fazendo um debate com o petista, não sei quem é o petista ainda não. Ele vai falar de soberania, né? O Lula está com esse discurso de soberania, esse discurso que nunca foi dele, né? Um presidente da República que canta o hino da Internacional Socialista não tem moral para falar de soberania, não tem nem currículo para falar disso. A gente sabe que o Lula é um bravateiro, né? Com equipe muito ruim. Não, eu acho que o café, acho que é a Rosana Fávero aqui, tem que ter calma, mas eu acho que o impacto, se tiver, é muito menor do que aquele que era previsível, muito menor. Em função até, conversando com algumas empresas, estou em negociações com os Estados Unidos, amanhã mesmo enviaremos mais uma carta de apelo, já conversei com o Marco do Secafé agora para a gente manter essa intermediação. Então, enfim, eu estou muito confiante que nos próximos dias o café ele possa voltar. O Alexandre de Moraes, dizer assim, a palavra não é muito triste, porque você ter um brasileiro, nessa lista, isso mancha a história do país. Ainda mais não é um brasileiro qualquer, porque ele ocupa um cargo importante, o ministro do STF, e agora tem a outra bomba do dia, foi a confirmação de um ex-chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, um ex-assessor do Alexandre de Moraes, que está foragido do Brasil, e disse que tem muita batata podre para contar do Alexandre de Moraes. Isso ele tá rodando na imprensa, isso, que até esqueci o nome do cara aqui, mas ele é um ex-chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, que trabalhou no TSE durante o processo eleitoral, que está dizendo que tem documentos e tem provas de muita coisa errada que o Alexandre de Moraes fez. Tem que aguardar, mas é mais uma notícia, ou seja, a brasa já estava acesa, é mais um sopro para poder efetivamente soprar essa brasa. Então, se estávamos tendo muitas emoções, com certeza podemos ter mais emoções nos próximos dias. Estou aqui, ó, você tem ideia aqui, ó, a minha agendinha no final de semana. Hoje fiquei muito feliz, fizemos uma audiência pública importante hoje lá em Santa Maria de Itibá,
criando o Dia Nacional da Cultura Pomerana, né, muito importante para esse povo. Ah, é o Tagliaferro, é esse mesmo, Vinícius. Eu tinha esquecido aqui. Mas ele deu uma entrevista recente e confirmou que está foragido do Brasil, o Tagliaferro. Ele está foragido do Brasil, mas que ele está com ele e ele tem provas. Então agora o cara não vai falar que tem, não tem, né? Quem falava isso é um senador aí, mas esse não vou entrar em contato, não vou entrar em comentário, não. Ele diz que tem provas de coisas, palavra dele, tem provas de coisas erradas que o Alexandre de Moraes fez. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Gente, eu estou aqui estudando, eu cancelei minhas agendas agora do final da tarde para a noite para estudar, para ter conteúdo, não só o debate que eu vou participar agora há pouco na CNN, mas para tentar entender tudo que está acontecendo, até para ter uma mensagem de esperança. Agora, muito difícil, gente. O Lula não tem condição mental mais da presidente da República, nunca teve. É um homem, ele está operando na era analógica por completo. Não tem nenhuma interlocução, discurso ruim, a equipe horrível. Gente, com Mauro Vieira nas relações internacionais, com Haddad na Fazenda e com Alckmin nessas negociações, o fundo do buraco é pouco. Porque foi ontem que o Haddad deu entrevista longa, uma hora de entrevista, CNN. E eu assisti a entrevista ao vivo, no carro, e depois em casa, no carro, e eu vi a entrevista do Haddad novamente. É um horror, gente, um horror. Ele não falou nada, ele ficou uma hora, a repórter, tem uma pergunta que a repórter perguntou 5 vezes para ele, durante quase uma hora. Ele fugiu as 5 vezes, não respondeu, porque não tinha a resposta. Agora o Lula já até passou comemorando que o que ficou fora é fruto... Quer dizer, o Lula é um idiota por completo, gente. É um idiota por completo. Eu sou o Adrião também. Estou vendo a Sidney aqui, Adrião de Brasília, aqui. Eu moro em Brasília. Sidney Adrião. A minha mãe é Adrião, neta da Adelaide Adrião, lá da Vargem Grande. Então, o Lula é um idiota por completo, completamente perdido, desorientado. E posso falar tantas outras coisas aqui, né, das perseguições de deputados, do assédio moral, mas agora eu peço licença a vocês que eu vou me organizar para daqui a pouco e estar na CNN para fazer um debate. O Haddad, isso mesmo, a Renata falando aqui, ó, os repórteres atacaram ele, o Haddad ficou nervoso, disse que era assunto sigiloso. Ele não sabia, gente. É um negócio. Ele não sabia do que responder, não sei o que foi fazer lá. Tá bom, gente? Um grande abraço. Eu vou me organizar aqui, fazer um chazinho, tô meio rouco, fazer um chá quente aqui, porque eu entrar na CNN daqui a pouco, debater com o petista, não é fácil, mas nós vamos dar o nosso melhor. Um grande abraço, gente. Obrigado pela companhia.